Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Olá, muito bom dia, são 7h31. Esse é o Café com Política, nosso encontro todas as sextas-feiras para discutirmos o ambiente político nacional, internacional, regional, estadual. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu e participam desse programa Kleber Santos para o seu bom dia. Bom dia, Kleber. Bom dia, Cafeu. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É uma satisfação estar aqui novamente, viu, Cafeu? Muito bem, a satisfação é nossa. João Jabur conosco também. Bom dia, Jabur. Bom dia, Café, bom dia a todos. E o nosso convidado, primeiro aí, bom dia, Ricardo Bizarra. Muito bom dia a todos e a todos os convidados. E ao Kalil Akskar, falei certo ou não? Falou certinho. Então, bem-vindo. O Kalil é professor bauruense de filosofia, 37 anos, educador na área de ciências humanas, com ênfase em filosofia e sociologia. Também atua como presidente da ONG bauruense Instituto Fruto Urbano. Obrigado por atender aí a nossa reportagem e seja muito bem-vindo aqui para discutirmos as questões envolvendo a política. Muito bom dia a todos, então, muito bom dia a todos os ouvintes. Eu agradeço pelo convite e para mim é um prazer poder estar aqui junto com vocês conversando sobre política, que é um assunto do nosso cotidiano, do meu cotidiano e de muitos colegas professores, mas para nós é muito bom poder estar aqui nesse espaço para poder falar um pouco, né? E vamos então ao primeiro tema, né? Ao encerrar o cadastro eleitoral para as eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral celebrou a superação de recordes registrados pela Justiça Eleitoral. O anúncio foi feito há alguns dias pelo presidente do tribunal, ministro Edson Fachin. Segundo ele, entre janeiro e abril deste ano, o país ganhou 2.042.817 novos eleitores entre 16 e 18 anos. Esse número representa um aumento de 47,2% em relação ao mesmo período de 2018 e de 57,4% se comparado aos 4 primeiros meses do ano de 2014, anos inclusive, né, de eleições gerais anteriores. Segundo Fachin, a juventude brasileira foi convocada a participar das eleições em outubro e a resposta para ele foi impressionante. Olha, por outro lado, euforia do TSE à parte aí, a estatística mostra que a procura de jovens de 16 e 17 anos pelo título de eleitor é mais baixa desde as eleições presidenciais de 1989, primeiro ano em que essa faixa etária foi às urnas. As causas podem ser a desilusão com os processos políticos tradicionais, os escândalos de corrupção e a influência das redes sociais que promovem a interação e debates fora do ambiente dos partidos políticos. Lembrando que o voto optativo para pessoas de 16 e 17 anos foi instituído pela Constituição de 1988. Atualmente, apenas 1/4 de pessoas nessa faixa etária se habilitaram a votar, comparando-se aí à eleição de 1992, por exemplo. É que vai naquele recorte, né, João Jabur, que nós comentamos, que a hora que você inclui o 18 anos, né, na avaliação, e o 18 anos é obrigatório, você tira um pouquinho a dimensão da chegada, mas é aquela coisa, né, quem está com a estatística da mão trabalha da maneira que quer, né, foi uma constatação que a gente já tinha percebido, né, Jabur? Isso mesmo, nós fizemos essa análise no último ou penúltimo programa, né? E é claro que o tribunal está no papel dele, está no embalo lá de tentar promover as eleições, de defender acima de tudo, né? No momento em que há muitos questionamentos e o jovem está chegando aí, mas é complexo isso, né? Tem muita coisa aí pra gente analisar nessa primeira meia hora. Ô Kalil, e essa questão envolvendo do jovem na política, tem atratividade, não tem? Nós tivemos um passado, vamos dizer, lá atrás, né, da Juque, né, juventude agrária católica, juventude estudantil, movimentos de rua. Depois, eu sou até fruto disso de alguma maneira, porque veio o regime militar, nós que estudamos em escolas públicas, acabamos, de certa maneira, nos afastando um pouco. A própria Igreja Católica, eu fui do grupo, eu coordenei o grupo de jovens, a gente não falava tanto de política, teve que vir num determinado momento a PAJU, que era a Pastoral de Juventude, para romper essa coisa de dentro da sacristia, mais para volta às ruas. E esse jovem de lá para cá, pouca participação na política. Como é que você vê esse quadro e essa inserção agora do jovem para essas eleições em específico? Bom, Rafael, eu vejo esse ponto que você tocou, acho um ponto bastante interessante, porque normalmente a primeira
forma que o jovem tem contato com a política é através dos movimentos sociais, né? E são através dos movimentos sociais. Os jovens, normalmente, eles se identificam com uma pauta. O jovem, ele não se vê representado, principalmente porque a nossa sociedade é uma sociedade que não é feita para o jovem, né? A nossa sociedade é uma sociedade adulta, necessariamente. Então, os jovens estão num período meio de rebeldia, ao mesmo tempo deslocamento, e ao mesmo tempo que ele não consegue se inserir. Quando ele percebe que há uma pauta ou uma defesa que é comum, ele tem um interesse maior em participar. Principalmente porque a política para o jovem sempre ela foi colocada de goela abaixo, né? Uma política que sempre era impositiva, que você tem obrigação, que era muito carregada de culpa, né? Você tem que fazer uma coisa porque você tem uma culpa aí. E quando o jovem se vê confrontando essa culpa, ele entende esse caminho pelos movimentos sociais. Então eu acho que os movimentos sociais são uma grande ferramenta para a inserção do jovem, né? Porque dali ele pode às vezes se identificar com um partido A ou B ou C e acabar entrando nesse universo, né? Eu entendo essa questão da ditadura ter afastado um pouco os jovens. Eu entendo também que a filosofia e a sociologia foram disciplinas que foram, né, retiradas do quadro curricular e retiradas dos programas curriculares, exatamente por essa possibilidade questionadora e crítica que ela tem, né, por natureza. Era OSPB, né? Isso, foi substituída pela Ordem Social e Política do Brasil, né? Então, assim, a ordem social e política do Brasil é uma coisa extremamente abrangente, porque não é nem filosofia, não é nem sociologia, e ao mesmo tempo você tem várias coisas acontecendo onde não acontece nada, né? E aí nós temos uma questão importante com a volta da filosofia e da sociologia, porque a filosofia e a sociologia voltam para o ensino médio em 2009, né? Sendo obrigatório a partir de 2010. Então, coincide com quando eu comecei a minha carreira, que eu comecei a minha carreira em 2009 e em 2010, né? E essas discussões passaram a permear o ambiente da sala de aula e passaram a permear os ambientes didáticos. Isso foi fundamental, porque os professores puderam ter a liberdade, né, de trazer esses assuntos, de fomentar esses assuntos, de falar com os jovens sobre esse assunto e de questionar isso em sala de aula, poder trazer as vertentes ideológicas, as correntes políticas, a filosofia política, trazer os conceitos políticos clássicos, né? Tudo isso foi fundamental para que esse jovem se sentisse não pressionado por uma política que é imposta, mas sim por uma política que ele pode partir da compreensão, né? E a família? A família tem um papel importante junto com a educação escolar? Sem dúvida. Nessa influência a determinado aptidão política? Sem dúvida. Normalmente, a aptidão política dos jovens, ela é uma preferência que ela vem dos pais primeiro, né? Então, assim, os alunos, a gente consegue perceber isso muito claramente em sala de aula, eles são o reflexo dos pais, né? Então, a preferência política se dá no primeiro momento em casa, né? Que a família é a instituição social mais importante que nós temos, né? Agora, Calil, há hoje, né, inclusive com essa olhar mais esquerda e direita, há muitas famílias entendendo que esse jovem que nasceu naquele berço teria um encaminhamento numa linha ideológica que está mais evidente, e quando chega na universidade ele tem sido transformado por uma discussão mais induzida, principalmente nas universidades públicas, né? Não raramente relacionam estudantes de universidade pública um pouco mais com a preferência à esquerda. E aí, até nesses acirramentos de discussões, nós temos aí até desencontros familiares, né? Eu, por exemplo, no final desse ano, tive lá dissabores enormes com discussão política, etc. Como é que você vê isso? Há uma instrumentalização, porque a ala direita entende que esse modelo de educação que está aí é um modelo induzidor para a militância de esquerda. Bom, eu particularmente não acredito nessa questão. Eu estou no chão da sala de aula há bastante tempo, há pelo menos uns 10 anos, e a forma como as disciplinas são tratadas, ainda há, sobretudo hoje, uma hierarquia, né, em relação às disciplinas. Por quê? Nós temos uma diferença bastante grande de carga horária. O professor de filosofia e sociologia, ele tem uma aula semanal. Enquanto o professor de português, de matemática, ele tem 5 aulas semanais, né? A nossa
forma de entender o currículo educacional ainda é uma forma hierarquizada, né? Português e matemática é mais importante do que filosofia e sociologia. Mas, se nós estamos num momento delicado como esse da política, nós estamos aqui exatamente pela falta da filosofia e da sociologia, né? Então, quer dizer, a filosofia e a sociologia, ela tem um papel que é um papel meio redentor aí, né? De trazer para esse jovem formação política, formação ética, ao mesmo tempo que a gente não tem espaço. Ou seja, diametralmente oposto, a gente não tem esse espaço, né, para poder desenvolver esse tipo de discussão. Já na universidade, aí nós temos uma preferência, porque na universidade nós entendemos que o jovem, ele é um adulto, né? Então, assim, a partir dos 18 anos, 19 anos, uma pessoa que está escolhendo um curso, por exemplo, de ciências sociais, de filosofia, um curso de economia, são pessoas que podem fazer as suas escolhas livremente, né? Por esse motivo que eu não acredito na ideia de que, assim, haja uma indução ou haja uma doutrinação no sentido de que esses jovens serão cooptados por movimentos e tal. É fato que o movimento estudantil brasileiro nas universidades públicas tem uma força muito grande, né? E esses movimentos estudantis são movimentos que têm um histórico de luta bastante grande, né? Tem um histórico de conquistas aí bastante grande. Então, eu não vejo dessa maneira, mas entendo que essas pessoas já têm essa liberdade de escolha, né? Ô Kleber, nesse contexto, o MBL é um movimento que sai da juventude, que é o movimento Brasil Livre, e meio que se perdeu um pouco agora com as suas lideranças, com esse problema com Mamãe Falei, né, com alguns que se aproximaram da política e até mudaram de posição, né? O Kim, por exemplo, acabou se elegendo com uma pauta bem ligada à direita, depois mudou de posição. Como é que você vê o MBL nesse contexto dos jovens aí na política? Olha, o MBL é uma forma de manifestação dos jovens, foi um canal para que os jovens pudessem expressar o momento que eles estavam vivendo, mas diante de uma pauta concreta. Porque o que tem levado o jovem a se manifestar de forma mais intensa é quando existe uma bandeira, uma causa. Por exemplo, FIES é uma coisa mais prática. Então, por exemplo, o FIES reduziu a concessão do FIES. Metade do ingresso para cinema. Isso, vamos andar de graça no ônibus, porque o estudante não tem recurso e precisa disso. Então, esse tipo de reivindicação é que tem levado a uma maior movimentação do jovem no sentido, como foi o MBL e outros movimentos que podem surgir. Agora, Jabor, a UNE, por exemplo, União Nacional dos Estudantes, sempre foi muito forte, né? Quem teve aí momentos das universidades, ela até tinha um certo monopólio, né? Do ponto de vista de enviar carteirinha, colocar benefícios. E a gente percebe também que boa parte da cúpula da UNE acaba sendo utilizada também pelos partidos políticos. Como é que você vê a organização estudantil por trás desse jovem, que é um jovem hoje que toma uma decisão importante de eleger um presidente, um senador e assim por diante? Olha, Cafeu, a gente tem como parâmetro, pessoas da nossa geração, inclusive, né? Tem como parâmetro para esse tipo de análise muito os anos 80 e 90, o final do século 20, né? E o final do século 20 aqui no Brasil foi marcado, como vocês já disseram, por um regime militar, e havia um movimento intenso que foi crescente, né? Até meados dos anos 80, pela redemocratização do país. Então, os partidos políticos que na época eram fortes acabaram cooptando os jovens para essa luta da redemocratização. E basicamente, esses partidos eram mais ligados ao campo da esquerda. Com isso, os jovens, esses jovens, né, da nossa geração, final dos anos 80 e 90, acabaram se juntando a entidades como a UNE, como a União Estadual de Estudantes, como até centros cívicos, que na época existiam, acadêmicos, né? Também. Acadêmicos e cívicos de escolas do ensino médio, né? Estaduais e municipais. Então, eu acho que esse fenômeno do final do ano passado, aqui no Brasil... Do século passado. Do século passado, desculpe, acabou trazendo o jovem para essa bandeira, que era uma bandeira mais à esquerda, né? E com isso, a UNE ficou sendo caracterizada como uma entidade, e até hoje é assim, que é hegemonizada por partidos de esquerda, pelo pensamento de esquerda, a ZUE também. Então eu vejo assim, que essa questão do jovem está muito ligada à história política do Brasil. O século passado
passado, os partidos políticos, anos 80 e 90, acima de tudo, eram fortes, hoje não são mais. Hoje há uma crise também moral no país muito grande, né? Não se falava tanto em corrupção naquela época. Acho que isso hoje ajuda a afastar os jovens. O enfraquecimento dos partidos também afasta os jovens. E um outro fenômeno que eu acho que até é mais preponderante do que todos os outros, a internet, né? O jovem hoje continua querendo mudar o mundo, continua com aquela energia de contestação, porém prefere fazer isso na rede social, que é mais fácil, mais rápido, e o jovem quer rapidez, todos nós queremos, né? O mundo quer rapidez, então pela internet fica mais fácil, e os partidos, com essa crise toda que eles vivem já há décadas, acabam não sendo espaços onde os jovens vão fazer militância política. Isso também gera um desinteresse até pelo voto, pela eleição. Então é um fenômeno aí de 40 anos para cá, 50 anos, que eu enxergo como mais ou menos nessa direção. Olha, os jovens hoje, pelo que a gente tem visto, principalmente em pesquisas de comportamento, eles não estão ouvindo mais os partidos políticos e nem os militantes, né? Isso está ocorrendo muito, porque hoje a maioria do jovem, ele quer distância de tudo isso. E o que ele quer mais, o que ele tem mais escutado, na verdade, são outros tipos de influenciadores, que é principalmente aquele influenciador da tribo. É o youtuber, é o artista, é o atleta, é o gamer, é o líder cristão. Então esse tipo de busca, essa é a fonte que tem trazido e balizado muitos jovens. Eles têm buscado nessas pessoas que elas interpretam a realidade. Eles interpretam e entregam interpretado para o jovem. Agora, gente, tem uma correlação do jovem com o voto de protesto. Às vezes o jovem que é um perfil mais revolucionário e às vezes tem essa dinâmica, não, eu vou votar porque o voto de protesto e o jovem, como que vocês avaliam essa temática? Muitas vezes eu vou fazer isso aqui que é para realmente confrontar os meus pais, confrontar o sistema, e às vezes acaba fazendo isso de uma forma irresponsável. Calil. Então, eu entendo isso que o Kleber está falando e acho muito interessante essa questão, porque as redes sociais têm uma força bastante grande, né? Mas nós temos que pensar o seguinte: a forma de luta política e a forma de se engajar na política, ela não se dá apenas pelo partido, ela se dá também pelas redes sociais, porque a possibilidade de mobilização da rede social, ela é muito grande. Então, quando a gente olha um fenômeno acontecendo em junho de 2013, por exemplo, como aquela ideia de as pessoas gritando na rua sem partido, sem partido, sem partido, né? Hostilizando as pessoas que estavam com bandeiras de partido e tal, a gente vê esse fenômeno pensando que ele é um movimento que começa nas redes sociais, ele é um movimento que tem uma possibilidade de mobilização pelas redes sociais e ele vai até a rua. Só que nós estamos num país onde não se pode disputar, nem ganhar, nem perder eleição se não for fora da estrutura partidária. Então, quer dizer, nós temos aí que tomar muito cuidado com essa ideia de formação de partidos que são meio clandestinos, né? Essa ideia de que assim, olha, eu luto por uma bandeira que é uma bandeira meio fora dessa estrutura. Eu luto por uma bandeira que é uma bandeira que, assim, não é um partido. Mas não é. Aí depois, se eu quiser me eleger, eu utilizo, né? Nós falamos aqui o caso do MBL, né? Por exemplo. Então, são pessoas que utilizaram essa plataforma do MBL e na hora de concorrer a um cargo, eles entraram num partido político, que era um partido político que tinha uma série de prós e uma série de contras, né? Então, a estrutura partidária, ela é fundamental. Quando o João estava falando da questão dos partidos na redemocratização, nós tínhamos 2 partidos, né? E hoje nós temos mais de 30. Então, quer dizer, o que fez com que essa ideologia fosse sendo fragmentada nesses anos aí, que pudesse gerar mais de 30 partidos. Então, há uma grande crise, que ela é moral, que ela é ideológica, que ela é ética dentro do próprio partido, porque às vezes eu utilizo o partido também, mas mesmo não acreditando nele ou entendendo essa estatística, né? Mas aí, Calil, vai para aquela questão, a gente estava até falando na paralela aqui, que existe o jovem. Primeiro, sem dúvida, pode ter a abstenção elevada desses de 16, 17, porque eles são jovens que foram chamados agora, mas o voto não é obrigatório. Aí levanta lá no domingão, tá chovendo, tá frio, tem o churrasco, fala, eu não vou votar. E tem a questão dos candidatos, né? Como
trazer esse jovem para a política e ao mesmo tempo para uma preferência. É um trabalho que não é fácil de convencimento. Não é fácil. O trabalho que nós vimos agora feito pelo TSE e feito também pelos influenciadores nas redes sociais, foi um trabalho fundamental para que essas pessoas tirassem o título. Tirar o título é uma coisa e chegar lá no dia e votar é uma outra coisa, né? Isso, uma coisa não significa a outra. Agora, essa possibilidade ela se dá, eu entendo, por uma via que é a via educacional, né? O ambiente para a discussão da política, ele precisa ser também o ambiente da sala de aula. Por mais que a gente tenha um tempo totalmente escasso, né? As humanidades têm um tempo... Mas os professores, óbvio, você é da área, mas tem muita gente... Tem essa visão plural para poder explorar mesmo as várias vertentes? A impressão que a gente tem é que com esse tempo, dependendo das suas próprias convicções individuais, você acaba passando esta questão para o aluno. Eu dou aula há 40 anos e também são poucas aulas por semana. Às vezes você está falando lá de um pensamento econômico, aí você foca mais no Keynes e menos no Marx. Cada professor acaba dando a ênfase maior na onde quer. Ou seja, será que a polarização do geral do país está também na sala de aula? Reflete ali também, será? Claro que está, sem dúvida nenhuma. E essa polarização e essa preferência de esquerda e direita, ela vai aparecer também na sala de aula. Nós não podemos achar e imaginar que o professor ele vai atuar dentro de uma sala de aula e o pensamento ali é hegemônico. Nem o meu, nem a maioria, porque os próprios alunos não têm uma visão que é uma visão única, né? Essa polarização ela vai aparecer na sala de aula e os professores de filosofia e sociologia estão trabalhando essas diferenças aí. Essa questão é uma questão muito boa, o Café. Você pensa assim, o professor vai explorar a vertente? Bom, eu não tenho como falar de sociologia sem falar de Marx, por exemplo. Não tenho como falar de sociologia sem falar de comunismo, de socialismo, de experiências socialistas, experiências comunistas, ao mesmo tempo que eu não tenho como deixar de falar de Adam Smith, por exemplo, ou de Keynes, né? Então, esse pensamento, ele precisa aparecer. Agora, uma coisa é o meu posicionamento particular, outra coisa é o posicionamento da sala de aula, né? Eu não concordo com uma palavra que o Marx falou, mas o Marx é um pilar da sociologia. Então, assim, eu não posso fazer com que a histeria que tomou conta do país faça com que um pai e uma mãe abram um livro e pense assim, olha o que estão ensinando para o meu filho, estão ensinando Marx para o meu filho. Mas, assim, eu não posso deixar de lado a importância que o Marx tem para a sociologia, para a economia. Para poder ter informação. Então, ao mesmo tempo que se eu for falar dos pilares da sociologia, eu preciso falar desses autores e preciso falar dessas experiências. Eu acho que é possível. Eu tenho mais de 10 anos de experiência de chão de sala de aula, né? Estou todos os dias no chão da sala de aula e tenho o que posso trazer de experiência aqui. A ideia é que o meu posicionamento pessoal é um posicionamento e o posicionamento do conteúdo é um outro posicionamento. Eu não estou aqui para fazer um julgamento, não estou aqui para determinar um juízo, mas estou aqui para trazer que o Marx pensava dessa maneira. Você conta a história. E o Manifesto Comunista é isso aqui, é importante que a gente compreenda isso, né? E o pensamento liberal, o pensamento é esse aqui, ele precisa aparecer, precisa entender e essa compreensão ela é fundamental. Agora, os alunos, nós também não podemos duvidar da capacidade de discernimento deles, né? Eu acho que achar que o jovem não tem uma capacidade de discernimento, eu acho que é um pouco demais, né? Eu acho que a gente precisa entender assim, olha, eu dando aula de sociologia, no final das aulas de sociologia, ao final do 3º ano, o aluno vai conseguir sair dali conseguindo entender a diferença? É o mesmo desafio do professor de português e matemática, que né? Vem aquela velha frase da massa de manobra, né? Porque a história também mostrou, né, que muitos jovens sem futuro, sem ambições, sem um conhecimento adequado, e a gente sabe que a escola, né? E o receio é sempre essa questão da massa de manobra. Você ia complementar, Kleber? Na verdade tem uma frase que eu gosto de dizer que é o seguinte: os jovens não são folhas em branco onde se escreve o que quiser. Na verdade é isso. Eles têm esse senso crítico muito apurado. A única coisa que às vezes eu me pergunto é o seguinte: até onde que vai o pensamento do professor? Até onde que vai a ideologia dele?
né? Qual é o limite que tem entre ele falar com essa certa imparcialidade, embora a gente saiba que imparcialidade é um mito, né? Mas até que ponto que vai a imparcialidade, até que ponto que ele impõe de certa forma, não é que impõe, que ele prevalece ou prioriza aquilo que ele pensa na sala de aula, até porque o professor também passa a ser o influenciador do aluno, e a partir do momento que ele vê aquele professor como modelo, ele acaba se influenciando e muito pelo o que o professor fala. Você acredita que existe realmente essa preocupação do professor em sala de aula ou não? Como é que funciona? Bom, eu, assim, não posso falar pelos jovens, mas posso falar pelos professores, né? Que são os meus colegas que estão me ouvindo e meus alunos que estão me ouvindo também, né? Eu entendo que, num primeiro ponto, assim, o jovem tem a capacidade de compreensão. Ele possui essa... E se eu tenho um posicionamento que é diferente do dele, é muito difícil que eu, com uma aula semanal, eu convença esse jovem do contrário, né? Se ele tem, vamos supor que eu seja um professor de esquerda e o meu aluno é um aluno que tem um posicionamento de direita. E assim, eu convencê-lo de que ele precisa ser um aluno à esquerda, isso é muito difícil de acontecer. É muito difícil e eu tô para dizer para vocês que é praticamente impossível. Praticamente impossível. Da mesma forma, o contrário, porque a convicção do jovem, ela precisa ser formada com uma base, né? E essa base, normalmente, é uma base sólida. Só fazer uma ressalva aqui, em nome de todos os professores, em relação ao seguinte: quando nós estamos falando sobre filosofia, quando nós estamos falando sobre sociologia, a gente não está contando uma história apenas, né? Nós estamos trazendo para os alunos a distinção de pontos de vista, né? Então, assim, pontos de vista diferentes, análise, produção, né? Os alunos precisam produzir, os alunos desenvolverem argumentação, os alunos desenvolverem descrições, os alunos fazerem produtos que são necessários em relação àquela teoria ou outra. Então, o nosso trabalho, ele é um trabalho que também não é um trabalho impositivo. Essa ideia da educação tradicional, de que eu sou o grande detentor da verdade e os alunos são as pessoas que são ali as ovelhinhas que vão receber aquilo, isso precisa, está e deve mudar. Existem escolas que trabalham dessa maneira ainda, mas assim, não é possível que a gente mantenha esse modelo mais muito tempo, porque essa educação tradicional, ela, sim, está com os dias contados. Nós estamos em 2022 e a educação não pode ser rupestre, não pode ser a escrita na pedra, ela não pode ser desse jeito. O aluno tem que ter voz, o aluno tem que ser protagonista, e quando o aluno tem voz e quando ele é protagonista, ele traz para nós questões também. Antes da gente começar aqui, eu estava falando com o Jabur, né, que hoje os meus alunos estão desenvolvendo o projeto. Então, os professores estão orientando o projeto que os alunos estão desenvolvendo, né? E eu também. Então, o projeto vem deles, a problemática vem deles, eles desenvolvem um referencial teórico, nós estamos mediando situações. Então, nas escolas que eu trabalho, eu priorizo basicamente o espírito crítico, né? A questão do espírito crítico. O espírito crítico é o combustível fundamental da filosofia e a dúvida também, né? Então, a dúvida e o espírito crítico sendo o meu norte, eu posso trazer essas questões para os alunos tranquilamente e entender que não é uma imposição e nem que eu quisesse poderia ser dessa maneira, né? Não pode ser dessa maneira. Nós temos aí uma reforma do ensino médio que aconteceu agora, né? Alterou praticamente toda a estrutura curricular do ensino médio. Os alunos agora estão desenvolvendo projetos, tendo orientação de projeto de vida. Os professores têm pensamentos que são diversos, né? Não há um pensamento único dentro da sala de aula também, então a gente precisa considerar isso, né? Levar em conta que essa educação tradicional, ela ficou no passado, né? Perfeito. Olha, o Júnior Lousada entende aqui que a Universidade Federal é um antro de lavagem cerebral. Um antro de lavagem cerebral. É a colocação dele. Bom, deixa eu trazer uma experiência pessoal, então. Minha irmã, ela estuda numa universidade federal, né? A Federal de São Carlos, inclusive um beijo para ela. Então, ela me traz vários relatos de experiência que existem, né? Muitos movimentos sociais que são movimentos de esquerda e também movimentos de direita dentro da Universidade Federal. Então, quer dizer, não é um antro. Mas assim, Café, nós precisamos combater o preconceito todos os dias. Essa é uma questão natural. Eu sou professor de filosofia. São rótulos que vão dando, mas você tem às vezes um extrato Eu sou professor disso, né? de filosofia e eu preciso convencer os meus alunos todos os dias que a filosofia não são os casos de família, não
não é uma conversa de boteco, não é perfumaria. Eu preciso, essa é uma luta que eu carrego comigo há mais de 10 anos já, eu e os outros professores, né? Se a gente entender a filosofia como uma ciência humana, esse faz parte do meu trabalho diariamente, e a gente precisa se autoafirmar muito mais do que os outros. O professor de matemática não precisa, por exemplo, né? E nós precisamos, a todo momento, né? Perfeito. O Walter Lopes Lutel também participa, ele também entende que as universidades governantes são professores de esquerda, na sua maioria, tentam fazer a cabeça. E manda um TFA pra você, viu, Kleber Santos? Aí eu... TFA! Tem participação aqui, ó. É da turma. Tem participação. Três pontinhos pra você. O Carlos Lupozelli. Se todos os professores pensassem igual a você, professor, certeza as faculdades públicas principalmente seriam diferentes. Mas o que vemos ultimamente é péssimos professores expondo suas ideologias. São 8h01. Esse é o Café com Política, nosso encontro semanal para discutirmos as questões. Falamos dos jovens na política e logo na sequência nós vamos trazer aqui a terceira via, deslancha, não deslancha, Simone Tebet. Temos ainda Alexandre de Moraes com o Bolsonaro, temos o posicionamento do Moro, que repercutiu muito a entrevista da semana passada, hein? Muito tema, muito assunto ainda aqui dentro do Café com Política. Um instante só, a gente já volta. São 8h06. Você está aqui no nosso encontro semanal Café com Política, com as presenças de Kleber Santos, João Jabur, Ricardo Bizarra, eu, Reinaldo Cafeu, e hoje o nosso convidado, Khalil Aksker, que é professor de filosofia. Bizarra, e a terceira via, hein? Olha, Café, ontem, né, inclusive os presidentes do PSDB e do MDB e o Cidadania decidiram que a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso, é a melhor alternativa como candidata única da terceira via. A decisão ainda precisa passar pelo crivo das executivas nacionais dos 3 partidos, que devem se reunir já na próxima terça-feira, agora dia 24. Mas indica, né, que João Dória já foi deixado de lado. Pesquisas feitas pelos partidos mostram que a rejeição de Dória é muito alta e que Simone Tebet seria maior potencial de crescimento. Dória teve o nome, inclusive, aprovado nas prévias do PSDB em novembro do ano passado, mas desde então enfrenta resistências. E diante da decisão das cúpulas partidárias, o ex-governador paulista já cogita até mesmo ir à justiça para garantir a sua candidatura aprovada nas prévias dos tucanos. E aí, Kleber, não foi utilizada a pesquisa tradicional, que ela é uma pesquisa numérica, né, que traz aí as preferências, mas os partidos, por não registrarem essa pesquisa, não divulgaram, mas a gente sabe que ela foi também uma mescla de qualitativa com quantitativa. Você que é o homem do marketing político, esclarece para a nossa audiência a diferença entre as duas. Bom, a pesquisa quantitativa é essa que a gente vê toda hora divulgada, né, que são os números, detecta numericamente a intenção de votos, identifica os níveis de rejeição. Essa é a pesquisa normalmente divulgada pelos veículos de comunicação. A qualitativa e na quantitativa, para você ter uma ideia, a Simone Tebet aparece aí com 1% na quantitativa e o Dória com 3%. Se a gente observar que existe uma margem de erro de 2-3, então não tem ninguém na frente, aí tá embolado, essa não é uma questão para discutir. A qualitativa é aquela que descobre qual é o perfil do futuro presidente desejado pela população. E descobre também qual candidato tem essas características desejadas. Maior aderência. Então, essa pesquisa qualitativa, ela identifica, por exemplo, essa informação é cruzada com o índice de rejeição e os porquês. Feito isso, é definido o potencial de crescimento. Só na qualitativa é possível identificar esse sentimento. Então é mais sentimento. A partir daí, você tem exatamente aquela imagem que a população idealiza, fala, ó, esse candidato aqui tem mais chance. E tem também essa questão do nível de rejeição, porque quando se tem rejeição, é o que sobra, é a margem. E a Simone Tebet, que tem hoje talvez em torno de 80% de desconhecimento, então, e o Dória é muito mais conhecido, então a chance do Dória crescer é infinitamente menor do que da Simone Tebet. E a questão do gênero, Jabur, ser uma mulher no ambiente que está muito machista de candidatos?
Esse é um dos fortes argumentos que as cúpulas desses partidos, o MDB, o Cidadania e o PSDB, usa para tentar bancar o nome da Simone Tebet. É um dos argumentos. Mas essa pesquisa, Café e amigos, ela revela duas outras coisas. Ela é uma pesquisa misteriosa. Ninguém publicou, ninguém divulgou. O próprio Dória está questionando isso. Mas, segundo os bastidores, ela revelaria duas coisas importantes. O primeiro é que a Simone Tebet teria esse melhor perfil por ser mulher, por não ter a rejeição que o Kleber falou. O Dória tem 55% de rejeição. A Simone é desconhecida. Teria chance de crescimento. Chance de crescimento, exatamente. E, em cima dessa chance de crescimento, uma outra constatação que teria sido feita por essa pesquisa, de que mais de 50% da população não estaria satisfeita com essa polarização, com essas duas possibilidades, Lula e Bolsonaro. Não sei até que ponto isso é real, mas... a possibilidade de mudança de voto, inclusive, isso. Né, João? Então esses são alguns dos argumentos que é o baseados... mesmo que acontecia com o Moro naquela oportunidade, e ele não cresceu. Quer dizer, essa pesquisa não mudou essa estatística. Não, essa percepção... Se eu olhar para cima, não existia. quero nem Bolsonaro nem Lula. Isso está presente desde o início dessa questão. Resta saber que parcela da população pensa assim. Agora tem mais uma coisinha, Café, que assim, a cúpula desses partidos, as cúpulas, né, estão usando um outro argumento também, extra pesquisa, com o Dória. E vão usar numa conversa que eles terão na segunda-feira, se não me engano. Vamos tentar, pelo menos, porque na terça tem que tomar a decisão oficial. Que é a seguinte... não é uma decisão de um partido. O Dória usa o argumento das prévias. Não, mas a prévia é legítimo. Até o Fernando Henrique Cardoso defendeu também que o Dória tem que ser o candidato para se respeitar as prévias. Mas os partidos usam outro argumento, que eu acho até que tem um certo sentido. Não se trata da escolha de um candidato de um partido, mas de uma coligação. Sim. Então nós precisamos ver dentro da coligação, mesmo com o PSDB tendo as prévias, qual é a melhor opção. Seria Simone Tebet. O Dória até fala em indenização do presidente do partido de 12 milhões por causa das prévias. Agora, e judicialização. Agora, o Calil, para o Dória, né? Eu tenho defendido essa tese aqui no jornal, que para ele caiu no colo essa questão. Eu acho que ele tá endurecendo, minha opinião, para poder sair por cima. Falar, olha, eu quis até o fim, porque ele não é o sujeito, e olhando aí um pouco da filosofia, dos perfis e tudo mais, ele não é o sujeito perdedor. Ele não é. Ele teve aí, sabe-se lá como, e aqui a biografia dele um dia vai vir à tona para entender, mas ele não era o preferido para as eleições para prefeito e conseguiu virar. Ele não era o preferido para governador, conseguiu virar. Teve um erro estratégico, na minha opinião, que esse é o pai da vacina, descolou do Bolsonaro de uma maneira de sair pela porta do fundo, e aí ele não contentou ninguém, né? Ele esqueceu que mexer com o empresário, mexer com os funcionários dos empresários e assim por diante. Mas você não vê que caiu do colo dele essa possibilidade de ele sair de uma maneira que ele fala, olha, eu queria concorrer até o fim, vocês aqui não deixaram. Eu vejo dessa maneira. Eu entendo que esse endurecimento do Dória pode tentar demonstrar um pouco dessa força, né? Tentar trazer um pouco dessa força para dizer assim, olha, eu estou brigando, eu estou aqui, eu estou na luta, eu estou no páreo, tal, mas ao mesmo tempo se arrastar essa luta por bastante tempo, nós não temos um resultado que é um resultado em pesquisa, um resultado de urna, né? O eleitor não tem a percepção. Exatamente, o eleitor não tem a percepção. E aí a gente fica numa situação onde nós estamos discutindo problemas que são problemas internos do partido, ou de coligação, ou de uma outra coisa, ao invés de discutir programa. E, né? A eleição tá andando. Bom, na verdade, programa ninguém está discutindo nada, né? Exatamente. Então, assim... Que programa que nós discutimos até agora, hein? Nada. Não. Contra as urnas, o outro é a favor do aborto, mas também não volta atrás. O voto anti-Bolsonaro, o voto anti-Lula e por aí, né? É o voto do não. O próprio Lula chega e fala, qual é o modelo econômico na entrevista que ele deu lá para a revista internacional? Time. A Time. Qual é o modelo econômico? Não, deixa eu ganhar a eleição, depois a gente discute. Como assim? Sendo que é a coisa mais importante que existe no momento. Entendeu, Calil? Eu acho que nós estamos num reducionismo aí nesse aspecto. Não, eu entendo também essa ideia do reducionismo, e eu acho que é necessário para que todos os partidos, o PT e os outros partidos também, façam uma autocrítica no sentido de que, assim, olha,
nós não vamos ganhar a eleição pelo TikTok, né? Então, assim, um vídeo meu fazendo uma dancinha, ele vai viralizar, né? Porque, afinal de contas, é um candidato à presidência fazendo uma dança no TikTok, mas nós não podemos se balizar pelo TikTok. Mas parecem mais né? dois candidatos medindo forças do que apresentando propostas. Exatamente. E, assim, nós não podemos permitir, enquanto eleitores, enquanto cidadãos, que uma eleição presidencial se resuma a ataque, pressão e coligação, e eu vou à justiça e eu quero uma indenização, sabe? Nós não podemos permitir isso. E nem também esse reducionismo da rede social. Pensar que assim, olha, eu vou num dia fazer uma dança, no outro dia vai ter um TikTok meu comendo um negócio, tocando um instrumento. Então, assim, é necessário que a gente tenha essa autocrítica e que os partidos façam essa autocrítica, porque nós, e tanto os jovens, como a gente falava há pouco, e as outras pessoas, as pessoas estão procurando resultado. As pessoas estão numa situação que é uma situação, assim, periclitante, né? Então, nós precisamos ir além disso, nós precisamos discutir um pouco mais disso. E eu acho que o meu trabalho na sala de aula é fundamental para a gente trazer um pouco dessa possibilidade. Né? Kleber. A Simone Tebet, voltando aqui a falar da Simone, existe um fato que pode, se acredita que pode ter um impacto diferenciado para destacar a terceira via, que seria a vice. Está se pensando em fazer uma chapa só de mulheres, né? Então seria Simone Tebet presidente e a senadora Elisiane Gama, que é do Maranhão, do Cidadania, que é evangélica. Dá uma diferenciada. E eles entendem que talvez se faça um discurso pró-mulher, enfim. Mas aí volta a discussão anterior. Né? Fica se buscando subterfúgio, mas qual é a ideia da terceira via? É contra, a favor? Qual é a proposta de país? E a outra questão é dar tempo, né? Porque é aquilo que foi colocado aqui. Enquanto eles estão discutindo tudo isso, o trem está andando. Vai embora. Tudo bem, todo mundo fala, vai esquentar no debate, mas a imagem já está ficando. Na espontânea, a gente já tem uma consolidação de 25% para presidente. Para governador nem tanto, mas nas pesquisas espontâneas, você pode não acreditar nela, mas alguém está chegando para você votaria em quem? Eu voto no Bolsonaro. Eu voto no Lula. Tem 25% quase para cada um nisso, quer dizer, bastante na saída, né? Então, acho que aí também fica essa discussão aí, e inclusive concordo com você, Calil, fica uma judicialização em que vai perdendo o time, né? Agora, o Jabur, por tudo que você acompanha, qual seria o futuro pro Dória? Pega o pijama, volta para casa, vai tomar sol no Rio de Janeiro, pega um avião, vai para Miami, porque grana ele tem, ele gosta do poder mesmo. O Dória, a política é para políticos, né, Café? Ricardo, Calil, Kleber, a política é para políticos. O Dória, você disse bem, ele é um sujeito extremamente competitivo, competente em tudo que faz, as empresas dele vão bem. O próprio governo do estado não é um mau governo durante o período dele, mas a política é para políticos e a política não perdoa se alguém chega lá e quebra o rito, atropela o processo, tem muita mágoa e ele está pagando o preço agora. A saída para ele, nesse momento, só tem uma: ou ele renuncia ou renunciam com ele, né? E embora haja isso que vocês falaram agora há pouco aqui, parece que ele coadjuvante ele não vai. Aposta num certo vitimismo, Ricardo. Como coadjuvante falou-se em ser vice da Simone Tebet, eu não acredito que ele vai ter essa. Ele não vai ter essa humildade. Ele não vai ter. Mas a vitimização, acho que é o caminho que ele deve ter, minha opinião. Isso para uma saída honrosa, não é para voltar a ser candidato, né? Agora, na semana passada, a gente teve uma entrevista que repercutiu muito. Você que não acompanhou o Sérgio Moro, que nós conversamos com ele durante 1 hora aqui, está lá na plataforma do Jornal da Cidade, né? No site e nas redes sociais. Também da 96 FM. E depois, viu, Kleber, você trouxe a notícia de que havia uma grande chance de ele ser candidato a senador. Eu recebi uma ligação de um membro do partido dizendo que internamente do partido eles gostariam que o Moro fosse candidato a deputado federal, porque a chance dele ganhar é quase que 100%, e que ele seria preparado, traquejado, tendo traquejo na política para daqui 4 anos efetivamente lançar. E sendo candidato a senador, ele teria uma chance limitada. Qual que é a tua leitura sobre isso? Eu acredito também. Eu, se fosse Sérgio Moro, optaria a ser candidato a deputado federal, até porque eu creio que ele terá uma votação grande, uma excelente votação, está garantidíssima, na minha opinião, a eleição dele. E para o Senado é um momento bastante difícil, porque temos uma vaga só. Quando tem 2 vagas já facilita um pouco mais, dessa vez é uma só.
Por outro lado, o grande, eu creio que o outro que teria grande chance seria o Datena. Mas como eu disse aqui, a gente comentou, o Datena de novo já está ensaiando sair mas também fora. está sendo massacrado pelos bolsonaristas, né? Então, mas o Datena, eu acredito que ele sempre ensaia outra vez. Ele foi candidato a prefeito, candidata, né? Pré-candidato. Eu não digo, é o candidato que eu digo. Que nunca foi candidato. E nunca foi a nada. Então, assim, parece que ele brinca com a situação. E se diverte com isso. A impressão que eu tenho. Sinal dos tempos. A impressão que eu tenho, ele brinca com todo mundo, tira fotografia com todo mundo, depois fala, não quero não, xinga todo mundo. Então, o sujeito ganha mais de R$1 milhão lá na TV, né? Vai se expor aí. Agora, eu acho que tem que ter muita ideologia. Paulo Scaff já idealismo, tá prontinho. Nem ideologia. Paulo Scaff pode ser aí um plano B. Essa leitura do Paulo Scaff, ela nasceu já há muito tempo. O arranjo aqui em São Paulo teria sido com o Tarcísio, e o Scaff seria o grande homem, em detrimento, inclusive, ao Ricardo Salles, que é outro nome também do Bolsonaro. Acho que o Scaff aí é um nome que pode, de alguma maneira, ter um trânsito com o meio empresarial, né? Sim, o Scaff mantém lá o seu prestígio no campo político, já foi candidato, tem um recall disso, tem influência, tem peso, é uma novidade aí que eu não acompanhei, confesso. Lá atrás o Scaff era o nome. Mas hoje, o Kleber disse que ele está cotado para estar junto com... No lugar do Datena, o apoio... como senador na chapa do Tarcísio. Exatamente. Abriria a mão do Datena e seria o Scaff. Já é o plano B. Mas tem a briga também da Janaína Pascoal e da Zambelli, né? Mas eu creio que aí a chance já está menor, viu? Como é que você vê esse quadro, Calil? Principalmente em relação a essa saída do Dória, todo esse arranjo aqui no estado de São Paulo, inclusive o posicionamento do Moro, né? Abrindo mão, inclusive, desse projeto de que ele poderia concorrer à presidência. Eu vejo com bastante surpresa essa ideia de que a desistência do Moro à presidência, depois a ideia do Senado e agora ao Congresso, né? Essa questão de ser um deputado federal, e percebo que esse é um movimento que acontece não só com Sérgio Moro, mas também com outros, né? Eu gostaria até de citar o exemplo aqui do Guilherme Boulos, né? O Guilherme Boulos vem para deputado também, né? Ao invés... Pré-candidato a governador, sempre foi, né? Pré-candidato à presidência lá atrás e governador agora, né? Então faz dentro do PSOL também que as pessoas apoiem essa candidatura, que é uma candidatura a deputado federal, principalmente para compor esse congresso aí, né? Trazer um apoio. Eu vejo com surpresa essa ideia do Moro, né? Não sei como é que vai ficar essa questão do domicílio eleitoral, porque o Moro é um cara muito conhecido pela ideia de ser um juiz paranaense, né? Surgiu aquela ideia e levantou aquela bandeira da República de Curitiba. Então o estado do Paraná tem uma importância na trajetória política dele. E aí, de repente, sair candidato aí no São caso, Paulo, né? A leitura dele foi que lá, sendo candidato a Senado, ao senador, ele teria o Álvaro Dias, e ele que não queria concorrer com o Álvaro Dias. Então ele não conseguiria se eleger. Então ele vindo para São Paulo, ele teria chances maiores. Mas aí na conversa dentro do partido, dentro dessa leitura de prepará-lo para deputado federal, seria um caminho maior. Você queria complementar? Eu queria só fazer um paralelo entre duas situações, inclusive com o primeiro bloco nosso. Percebe como o sistema político ele blinda de tal forma quem está no seu controle que não permite a entrada ou interesse de jovem, de mulher, e o Sérgio Moro e o Dória, que não são oriundos do campo político, eles são um empresário e um juiz. Os dois estão sofrendo agora nesse momento, porque o sistema político não permite. O jogo é de quem está lá dentro. O clube é fechado, o clube político é fechado. Mas essa história que colava no passado, coloca os dois no mesmo plano nesse momento. Essa história que colava no passado não é uma história que cola hoje, principalmente porque as pessoas estavam com uma ojeriza a políticos profissionais. E aí as pessoas queriam pessoas que fossem do meio externo, mas né? O sistema não deixa, Calil. Exato. O sistema não deixa entrar. Aí... Mas esse comportamento, Calil, não tem também distanciado pessoas que poderiam fazer a diferença? E olha, toda essa questão, pega o caso do Moro, o massacre que ele recebe, você rasga a sua biografia se você entrar na política. Aqui em Bauru, com menos dimensão, tem isso, vão explorando o perfil pessoal, vão lá no CPF da pessoa. Então parece que você tem que nascer
puritano, nunca na vida fazendo nada. Não, descobri quando você tinha 15 anos de idade que você fez a frase e tal. Olha, fica difícil você entrar na política com tanta vigilância desse jeito. Essa vigilância é uma característica da sociedade do controle que nós vivemos, né? Nós vivemos numa sociedade onde todos os passos são printados, todas as fotos são printadas, as pessoas se aproveitam desse benefício da internet, de ter a visibilidade, né? A todo momento tá produzindo conteúdo, tá falando, tá mostrando, tá se posicionando, mas depois tudo isso é uma reunião de provas numa mudança de opinião, né? Então, colher esse fruto também e ter o bônus, mas ter o ônus também desse modelo, que é um modelo que permite essa exposição gigantesca, né? As pessoas estão a todo momento buscando isso, né? Esse modelo, né, é um modelo americano. Nos Estados Unidos também a vida pessoal é mais explorada do que tudo nas eleições. Lá o sujeito que cometeu um deslize na universidade vem à tona quando ele está com 70 anos de idade. Exatamente. O que não ocorre na Europa. Na Europa já essa questão pessoal não existe e aí sim é apenas proposta. Perfeito, são 8 horas e 25 minutos. Ficou com gostinho de quero mais? É essa a intenção. Quero aqui pedir licença aos ouvintes aí do Dundum, né? Hoje não é o Dundum, é a Selminha, né? Que tá não, aqui. Dundum, não, voltou, Dundum voltou. Voltou. No Túnel do Tempo, que a gente na sexta-feira empresta aí meia hora do Túnel do Tempo para essa discussão adulta, sadia. Kalil Aksay, obrigado pela sua presença aqui, foi um prazer recebê-lo no Café com Política. Eu agradeço o convite, agradeço também por poder estar aqui falando um pouco da minha experiência e estou à disposição, que eu puder contribuir com o programa, ou que puder contribuir com o Cidade 360 também, estou à disposição para falar sobre os professores, sobre os alunos, sobre filosofia. Será convidado, inclusive, na grande cobertura no dia 2 de outubro, que nós vamos fazer no dia todo, né, fazendo aí uma cobertura em conjunto do Jornal da Cidade e aqui com a 96. Jabur, prazer em revê-lo aqui, um bom fim de semana para você, o homem que divide comigo os 61 anos, 30 e meio para cada um, tá bom? Pois é, só para encerrar. Vocês estão no lucro, hein? Pô. Deixa uma curiosidade rápida, já que falamos de Simone Tebet aqui, né? A Simone é filha do Rames Tebet, que é um senador, foi presidente do Senado, conhecido, que é primo do Camilo Tebet, que é um comerciante já falecido, mas famoso aqui em Bauru. Então a Simone tem essa relação só para ter uma discussão local nesse programa. Tem um pezinho aqui na terra. A Simone tem. Kleber Santos, até a semana que vem. Até a semana que vem e um ótimo final de semana para você que nos acompanha aqui no programa. Ricardo Kalil Bizarra. Gostou? Muito bem, gostei. A gente faz um mix dos sobrenomes aqui, viu, Kalil? Olha, a gente encerra aqui mais uma edição do Café com Política, de volta na sexta-feira. Para você, um excelente final de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade.